Começar, tá bom? Ok. Obrigada, Arthur. Então, uma boa noite a todos. Novamente, sejam todos bem-vindos. Estamos, então, aqui em mais uma roda de conversa do nosso projeto Arte como Encontro, que é um projeto do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina da Bahia, e que é um projeto derivado aí de uma outra atividade que nós fazíamos presencialmente, no tempo que podíamos fazer as atividades presenciais, que era a Estante Literária Professor Ronaldo Jacobina, que consistia na disponibilização de livros de literatura lá no prédio mesmo de aulas da faculdade, e esses livros eles ficavam disponíveis para serem lidos, trocados, e com isso a gente conseguia fazer circular realmente a literatura ali, de modo a aproveitar essa via privilegiada que a arte nos oferece de poder, através dela, expressar uma série de sentimentos, de emoções, e isso vinha acontecendo de uma forma bem interessante, com uma participação grande dos estudantes. Esses livros eram doados pelos próprios alunos, técnicos, professores, e também era uma estante que ficava aberta, podendo ser ali aproveitada no seu conteúdo por todos. Quando tivemos a suspensão das atividades presenciais, então nós quisemos, de uma certa forma, transportar essa ideia aqui para a modalidade online, e aí que foi criado esse projeto Arte como Encontro, que consiste na apresentação de vídeos no mural digital do NAP. Esses vídeos são enviados por toda a comunidade ali da Faculdade de Medicina, professores, técnicos, alunos que gravam nesses vídeos indicações de obras de arte que são do seu interesse ou que despertam algum interesse pelas suas temáticas, e esses vídeos a gente vai postando lá no mural digital, de modo que também é uma forma de catalisar esse interesse pela arte. Então, já tivemos vídeos, relacionados a livros, contos, crônicas, poesia e tantas outras também, formas de arte, música, dança, enfim, uma série de contribuições que nós agradecemos bastante, e fomos, de uma certa forma, aí provocados por professor Antônio Neri a fazer também um momento que pudesse ser ao vivo aqui, mesmo que na modalidade online, mas que a gente pudesse se encontrar também para falar de alguns desses temas. E aí nós estamos fazendo isso já há alguns meses, e hoje vamos abordar mais essa temática, que é uma temática bastante contemporânea, que tem aí provocado bastante debate e realmente merece muita reflexão, que é esse uso das redes, essa forma como estamos capturados, por esses objetos, esses gadgets aí o tempo todo, e como estamos fazendo uso das redes sociais no nosso dia a dia, e os impactos disso de um modo amplo e especialmente para a saúde mental de todos nós. Já quero aproveitar para anunciar que vamos fazer nosso último encontro, a nossa última roda de conversa do ano, na próxima semana. Quisemos colocar logo no início de dezembro, porque a gente sabe que está todo mundo cansado e com 1000 atividades aí para finalizar o ano. Então, no dia 3 de dezembro, vamos trazer o próprio Jacobina, professor Ronaldo Jacobina, que
abrir os trabalhos lá na faculdade presencialmente e vai fechar os trabalhos, só que agora nessa modalidade online. Ele vai trazer, né, uma apresentação dos seus trabalhos. Ele tem muitos livros publicados de poesia e ele intitulou essa apresentação O Poeta e o Lógico. Lógico, sei. E o poeta, quem é? Então, no próximo dia 3 de dezembro, quinta-feira, às 19 horas, teremos esse momento que deverá ser tão belo como foi lá no momento em que nós demos início ao projeto, só que lá, né, com esse outro título, Estante Literária, mas em homenagem a ele, né? Então, a nossa estante literária justamente tem um título em homenagem ao professor Ronaldo Jacobina. E hoje aqui temos o privilégio de poder contar com a presença de Juliana Cunha, que vai nos ajudar a discutir essa temática tão complexa. Juliana, ela é mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, é membro do campo psicanalítico, diretora de projetos especiais na SaferNet Brasil, com foco em empoderamento e segurança de crianças, adolescentes, jovens e mulheres, e é responsável pelo Helpline, que é o serviço de orientação sobre o uso seguro da internet. Então, é uma grande oportunidade que nós temos aqui de discutir esse tema com Juliana, e como nós começamos a fazer desde a roda de conversa anterior, em que nós pudemos contar com a presença do estudante de medicina João Vitor fazendo, né, esse trabalho aí de poder mediar o debate. Hoje também trouxemos alguém, são convidados sempre que se interessam pelo tema, e por isso que a gente está muito interessado em colocar também esse diálogo mais de perto, né, com os próprios estudantes. Essas atividades são, né, voltadas para toda a comunidade da Faculdade de Medicina, mas como o nosso trabalho ele tem uma finalidade última, que é esse apoio ao estudante de medicina, queremos que cada vez mais essa parceria se concretize nas nossas atividades. Então, hoje, nosso convidado para mediar o debate é o estudante de medicina José William, que já interno, já está, né, prestes aí a concluir a sua graduação em medicina, e ele vai poder nos ajudar aqui, né, nessa discussão, nesse debate desse tema que é tão instigante para todos nós. Então, agradeço a presença de todos desde já. Muito obrigada, viu, Juliana, por ter aceito o nosso convite, e vou passar a palavra, então, para José William, que vai poder fazer esse trabalho aí de mediar o debate nesse nosso penúltimo encontro do ano da nossa roda de conversa. Obrigado, Rita. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é José William, né? Eu sou estudante do 6º ano da Faculdade de Medicina e me interesso, sim, pelo tema, e acabou que fui convidado para participar e fazer essa mediação. E Rita já falou, né, um pouquinho do projeto, então acho que a gente pode chamar a Juliana, né? Então, assim, para fazer a introdução, o tema, né, tem, como o Rita colocou, essa questão das redes sociais, o uso das redes sociais, e foi colocado como sugestão, inclusive, né, do debate, o filme, que é um filme / documentário, ou documentário / filme, depende da sua perspectiva, que é o Dilema das Redes, e é um filme de 2020, da Netflix, em que, ao longo do documentário, né,
especialistas, pessoas que tiveram ou têm conflitos, né, ou participaram de processos da tecnologia da informação, como redes sociais, como Facebook, Pinterest, Instagram, e pessoas que também têm conflito nesse sentido, como publicações mostrando o quanto isso pode ser prejudicial, enfim. E eles fazem um documentário que constrói uma narrativa, né, em torno do uso, especialmente do mau uso, né, o que aí gera, e todo o conflito, né, gira ao redor dessas questões, né. Eu acho que mais do que isso, acaba dando spoiler do filme, eu não sei se todo mundo assistiu, e seria muito interessante que todo mundo pudesse depois assistir o filme, o documentário, enfim, para poder ter sua própria reflexão, né, sobre os temas. Então, Juliana, ela é diretora da SaferNet. Se você colocar no Google, né, como eu fiz, porque eu não conhecia, sendo bem sincero, o site, né, institucional, ele faz um breve resumo do que é a SaferNet, e aí Juliana pode até complementar, mas enfim, que é uma associação civil de direito privado com atuação nacional, sem fins lucrativos ou econômicos, sem vinculação político-partidária, religiosa ou racial, fundada em dezembro de 2005 e que tem um foco à defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. Fala um pouco também, né, nessa introdução, que logo que foi criada a SaferNet Brasil se consolidou como entidade de referência nacional no enfrentamento de crimes e violação dos direitos humanos na internet. E tem se fortalecido institucionalmente no plano nacional e internacional também, na sua capacidade de mobilização e articulação, produção de conteúdo, tecnologia de enfrentamento aos crimes cibernéticos e pelos acordos firmados, né, e com instituições governamentais, exemplo, o Ministério Público Federal. Então, essa é a introdução, né, que eu trouxe da SaferNet, que eu não conhecia e vou ficar muito feliz de ouvir um pouco Juliana falando também sobre o histórico e tudo mais, e passar a palavra, né, para ela. Obrigada, José William, por já começar apresentando um pouco quem é a SaferNet, o que a gente faz. Quero agradecer também mais uma vez o convite da Rita para estar aqui hoje, para falar com um público que eu acho que é um público importante, super estratégico para se pensar exatamente nessa discussão que o filme traz, que são os profissionais de saúde, né? E espero poder contemplar um pouco esse recorte, né, para falar das implicações do uso da internet, especialmente no âmbito da saúde mental, porque tem mais a ver com o meu trabalho e minha formação. Vou passar rapidamente para a apresentação, porque vou compartilhar minha tela e vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho da SaferNet. O que eu pretendo hoje conforme eu vou falando da SaferNet, do que a gente faz e dos temas onde a gente atua, eu vá comentando também alguns dos aspectos que o filme levanta, né? O documentário meio drama, digamos assim, que é, digamos, o ponto de partida da nossa conversa hoje. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só me ver. Peraí. Só um segundo para ver se eu consigo aqui, porque está nas configurações que eu tenho que autorizar. Deixa eu ver se agora vai. Não, eu vou ter que abrir minhas preferências aqui da configuração para ver se eu consigo. Só um segundo.
Ver se eu consigo achar o caminho aqui. Só mais um segundo. Eu geralmente uso compartilhamento no Meet. Deixa eu ver se agora vai. Eu vou fazer o seguinte, Rita, eu vou mandar o link da apresentação para você, porque ele está pedindo para eu reiniciar, se eu quiser autorizar que o Meet tenha acesso à minha tela. Então, pronto, pode me enviar aqui para eu tentar abrir por aqui, viu? Tá ótimo, para não atrasar mais ainda a apresentação. Peraí. Eu botei no Google Docs, então acho que é fácil de você abrir aí. Veja se você consegue. Bom, deixa eu já começar. Bom, a SaferNet, como o José William trouxe, a gente foi fundada há mais de 15 anos, digamos assim, né? A gente já tem um tempo aí trabalhando com direitos humanos na internet, para promover direitos humanos e liberdade na internet. E quando a gente começou, enfim, a internet era bem diferente, né, do que a gente é hoje, né? E não era a internet móvel, por exemplo, né? A gente tinha uma internet que era basicamente acessada por desktop, então você tinha uma outra modalidade de experiência na internet. E desde lá a gente vem evoluindo aí para trabalhar com os temas, né, que a gente trabalha, e aí a gente basicamente tem 3 frentes de atuação na SaferNet. A primeira delas é a parte de responsabilização. Então, a gente opera uma Central Nacional de Denúncias de crimes e violações contra direitos humanos. Então, a gente recebe denúncias de pornografia infantil, racismo, LGBTfobia, enfim, neonazismo, xenofobia e outros conteúdos que violam direitos humanos. E essa central ela é operada em cooperação com o Ministério Público Federal. Então, todas as denúncias que são recebidas ficam disponibilizadas para as autoridades, né, para que elas possam fazer investigação. Paralelo a isso, a gente tem um trabalho importante para prevenir a ocorrência dessas violações, desses crimes, que é o trabalho de educação, basicamente, né? E aí isso envolve desde campanhas como produção de materiais e recursos pedagógicos para as escolas sobre esse tema de segurança da internet, especialmente de crianças e de adolescentes. A gente tem um trabalho grande de treinamento e capacitação das autoridades, professores, sensibilização de adolescentes, de jovens, de crianças nas escolas. E também a gente coordena uma data que é uma data importante, que é o Dia Mundial da Internet Segura, o Safer Internet Day, que é uma data que reúne mais de 100 países no mundo e que elege esse dia exatamente para chamar atenção, né, para fazer esse trabalho de awareness aí sobre a segurança de crianças e de adolescentes. Então, é uma data que reúne, enfim, atores de várias áreas, né, não só de empresas, mas também do poder público, sociedade civil, enfim, educadores, para discutir uma agenda, né, uma agenda do ano do que é importante aí para a promoção de segurança na internet. E como terceira frente de atuação, que é essa que eu estou responsável na SaferNet, a gente oferece apoio e acolhimento às vítimas de violência na internet. Então, eu coordeno um helpline, que é uma linha de ajuda para escutar e orientar pessoas que sofreram com algum tipo de violência. Então, desde situações de, por exemplo, sextorção, compartilhamento não consensual de imagens íntimas, essas são as principais situações de cyberbullying, de intimidação, né, sistemática na internet, suspeita de aliciamento sexual infantil, enfim, algumas dessas situações que envolvem aí adolescentes e jovens na internet.
E a gente já conseguiu aí ajudar mais de 30 mil pessoas ao longo desse período. Então, é um serviço interessante exatamente porque qualquer pessoa de qualquer lugar pode acessar, inclusive de cidades que às vezes é difícil acessar serviços públicos, pode acessar, e é todo oferecido através da internet, por chat e por e-mail. E claro que nesse período da pandemia, os acessos de adolescentes têm sido motivados, a maioria, por questões envolvendo bem-estar e saúde mental. Então, as situações envolvendo depressão, ansiedade, enfim, são aquelas mais relatadas por adolescentes. Então, não sei se você conseguiu abrir. Depois me dá um alô, tá? Se você vou tiver tentar aqui, porque a minha internet caiu, eu voltei agora. Tá ótimo. Obrigada. E eu queria começar, para entrar nesse tema, primeiro trazendo alguns números, depois vocês conseguem visualizar, qualquer dificuldade que vocês tiverem de visualizar, eu vou compartilhar esse slide depois e vocês veem. Mas eu tenho alguns indicadores que eu acho que são interessantes a gente começar. Primeiro, indicadores de usuários de internet no Brasil, né, que já são 133 milhões, né, quase 134. Esses dados são de um centro, que é um centro ligado ao núcleo de informação do UNIC-BR, que é um centro de excelência de produção de indicadores, que é o cetic.br. Se vocês clicarem em cetic.br, escreverem lá, vocês vão acessar esses indicadores. E um dado interessante desses, de quem é usuário da internet, majoritariamente hoje no Brasil, é de que a maioria, quase 95% deles são jovens. Então, você tem, claro, umas desigualdades grandes de inclusão digital ainda no Brasil. Você tem regiões que são menos da metade da população tem acesso à internet, como a região norte, por exemplo. Mas quando a gente olha para a faixa etária, majoritariamente os adolescentes e jovens acessam a internet, uma minoria delas não acessa. Então, acho que isso já lança uma questão para a discussão, que é essa, né? Quem são essas populações, quem é esse público que está acessando a rede e possivelmente está mais exposto a risco à rede? E aí a gente sabe que é essa população que é adolescente e jovem, nessa faixa etária de 15 a 24 anos, né? E tem alguns dados que eles produzem também sobre os tipos de riscos, que é uma pesquisa específica que eles fazem, que é a TIC Kids Online Brasil, que é uma pesquisa conectada com uma metodologia ligada a países que também fazem esse tipo de pesquisa na Europa. E a TIC Kids, ela entrevista adolescentes e entrevista os pais também, entrevista crianças e adolescentes de 10 a 18 anos e os pais. E eles trazem alguns dados porque eles procuram exatamente diagnosticar, por exemplo, em um dos módulos da pesquisa, os tipos de riscos que esse público está mais exposto, né? E aí é muito interessante, por exemplo, um dos dados é sobre conteúdo sensível. Então, o que os adolescentes relatam é que, por exemplo, 22% deles já acessaram algum tipo de cena ou de conteúdo de extrema violência, com sangue, enfim, na internet. Outra coisa interessante é aqueles conteúdos que ensinam formas de ficar muito magro, ou conteúdos que falam sobre formas de cometer suicídio, né? Então, isso pode ser bem interessante para a gente tentar entender, né, qual o percentual, ainda é um percentual pequeno, né, 1 em cada 5, né, 21% mais ou menos, mas tem uma diferença de gênero que eu acho que é interessante notar, né? Por exemplo, formas de ficar muito magro, só 10% dos meninos dizem que acessaram esse tipo de conteúdo, e 21% das meninas disseram que acessaram, né? Formas de cometer suicídio, a mesma coisa, o que já mostra que os riscos estão associados a vulnerabilidades próprias, não só da faixa etária, mas também do gênero, tem toda uma relação com o perfil de quem acessa, né? E aí meninas podem ser mais vulneráveis ou podem estar mais expostas a esse tipo de conteúdo na internet. A Rita conseguiu abrir, que bom. Pode pular bastante aí, porque eu já estou nos gráficos que estão, vou te dizer o slide 12.
E então é um dado interessante para a gente olhar, e se vocês quiserem depois acessar, eu recomendo para vocês entenderem. Um outro dado que eles geram é sobre conteúdo sexual, porque essa é uma das principais preocupações dos pais, né? E a gente também observa, né, que, por exemplo, na parte de quem acessou mais esse tipo de imagem, de vídeo, de conotação sexual, os meninos relatam mais que as meninas, o que possivelmente também tem a ver aí com o modo como os meninos, né, são educados sexualmente, o tipo de introdução à questão sexual e como o gênero também diferencia aí, né, esse aspecto dos meninos e das meninas. Mas as meninas relatam se sentirem mais incomodadas, mas é uma diferença pequena, e se a gente considerar a margem de erro, não é tão grande, não diferencia tanto o gênero assim. Acho que você não... ainda não está, mas enfim. Posso mandar não está aparecendo para você, não é? Não. Está aparecendo para os outros? Para mim, não. Acho que só aqui para mim. Mas eu enviei para a Letícia também. Letícia, você tenta aí? Tá ótimo. Obrigada. Veja se você consegue, porque aqui minha internet acho que está ruim a conexão. Estou tentando aqui. E um outro dado interessante é sobre discriminação e ofensas na internet, né, que é outro fenômeno de violência também muito relatado por adolescentes e jovens. E o que a gente observa é que, em torno de 1 em cada 4 adolescentes, né, relataram, 24% meninos e 31% meninas, relataram terem sido tratados de forma ofensiva. E um percentual diz que foi por pessoas que eram amigas, conhecidas dele. Letícia, acho que dá para você avançar um pouquinho, tá lá um pouco mais na frente. Isso. É esse slide, logo depois de riscos e danos. O slide seguinte, a riscos e danos, esse daí. Não sei se você consegue maximizar, mas enfim, acho que se colocar em formato de apresentação de slide, né? É porque eu estou no celular, mas eu estou abrindo aqui o computador e vou passar a compartilhar. Qualquer coisa depois vocês dão uma olhada nos indicadores. Eles não são, é só mesmo para a gente tentar entender, né, quais são os maiores desafios aí, baseados em dados de pesquisa. Um outro dado também é sobre quem já testemunhou discriminação. Não é só quem sofreu, mas quem testemunhou. E 43% das crianças e adolescentes dizem, né, de 9 a 17, que já testemunharam algum tipo de discriminação. E a principal delas é a discriminação racial. Então, 33% das meninas disseram que já testemunharam algum tipo de discriminação racial e 20% dos meninos. Depois vem por aparência física, depois por gostar de pessoas do mesmo sexo e em quarto pela religião. Então também é interessante da gente notar, né, quais são aí as principais motivações para discriminação. E por fim, um outro dado que eu queria destacar é sobre a experiência deles em relação ao uso excessivo, né? E aí o CETIC fez algumas perguntas para eles. Se eles já tentaram passar menos tempo na internet e não conseguiram, e 25% disseram que sim. Que se já tentaram passar menos tempo do que devia, se já passaram menos tempo do que devia com a família e amigos para ficar na internet, e aí 24% disseram que sim também. E já se pegou navegando sem saber, realmente está interessado no que via, 21%, ou seja, pelo menos 1 em cada 5 jovens relataram algum tipo de experiência relacionada ao uso excessivo ou algum tipo de uso que poderia afetar, em alguma medida, o bem-estar e a saúde deles, né? E, então, esse é um dado também muito interessante, porque eu acho que o filme traz também esse aspecto, né? Digamos, do poder viciante, que é uma coisa que a gente vai discutir, problematizar um pouco lá na frente também, o que eles estão falando, né, sobre dependência de internet.
E aí, por fim, tem alguns números sobre mediação parental, porque é importante também a gente entender esse fenômeno e os desafios dele a partir da ótica da participação dos adultos, dos pais, né, dos responsáveis, dos cuidadores, assim. Como é que os pais, os adultos e os responsáveis estão lidando com essa questão do uso intenso, da hiperconexão, né, de adolescentes e jovens. E um dado interessante, eu não vou conseguir falar de todo ele, para também não tomar muito tempo, mas é interessante notar que quanto maior a escolaridade do pai, maior é o percentual daqueles que relatam que os pais ajudaram eles ou fizeram algo com eles na internet, né? Então, é claro que a gente olha esses números e, por exemplo, a gente vê que só 1/3 dos pais, de fato, faz ou acompanha a navegação dos filhos todos os dias. E um outro terço relata que não tem ajuda dos pais, que faz tudo sozinho. Então, a gente percebe que ainda é preciso avançar nessa questão da mediação parental, mas a gente observa também que esses dados vão aumentando conforme a escolaridade do pai e dos pais, dos responsáveis, também aumenta, né? Então, tem uma diferença de quem tem escolaridade até o Fundamental 1 para quem tem uma escolaridade média ou mais, né? Isso é bem interessante da gente notar essas diferenças, né? E claro, por tipo de orientação, né? Isso também interfere quando a gente olha o que os pais relatam, como eles orientam, né? Sentam junto enquanto usam a internet, ajudam a fazer alguma coisa na internet que não entendem, ensina jeito de usar a internet com segurança. E aí a gente percebe que essa questão da escolaridade também influencia, também interfere no tipo de orientação. E, claro, né, a idade da criança também faz com que os pais, a idade e o gênero da criança. Pais de meninas geralmente relatam terem mais cuidados e mais participação na orientação e na mediação parental. Então, depois vocês dão uma olhada, acho que não conseguiu mesmo os slides, mas enfim, deixa eu tentar de novo. Porque, nem eu, nem Letícia, infelizmente, está dando um probleminha aqui. Mas acho que você comentou bastante os dados, né, Juliana? Se depois o pessoal quiser, a gente disponibiliza, pode ser? Sim, claro, eu deixo o link para você já pode compartilhar esse link que eu estou disponibilizando. Então, pronto, ótimo. Obrigada. Maravilha, imagina. Peço desculpas porque realmente, geralmente eu consigo, mas ele está pedindo aqui na minha configuração de privacidade que eu devo autorizar. E aí eu precisaria reiniciar para conseguir ter acesso. Bom, então vamos voltar aqui. E aí, pensando aí nas questões que o documentário levanta, eu acho que a primeira delas é a questão da privacidade. Então, eu começaria trazendo um pouco esse aspecto, né, que o próprio documentário levanta, né, sobre essa coleta e esse tratamento massivo de dados pessoais, né, dos usuários, e discutindo sobre o modelo de negócios, né, dessas empresas, o quanto esse modelo de negócios leva, né, a digamos, esses desvios éticos que o documentário traz, né. E aí eu queria trazer um aspecto, primeiro, que o documentário, ele é todo, eu acho que eu posso comentar algumas coisas, não vai ser bem um spoiler, não sei quem já teve a oportunidade de assistir, mas ele traz como porta-voz um dos ex-funcionários do Google, né, que era responsável, inclusive, pelo Gmail e por todo o design e engenharia do Gmail, e ele, na verdade, digamos, o fio condutor, né, da narrativa do documentário. E ele saiu do Google para fundar esse instituto, né, que é o Instituto de Ética, e, enfim, não vou lembrar exatamente do termo em inglês, mas para tratar dessa questão ética, né,
dos humanos, enfim, e ele é, digamos, esse porta-voz aí desse debate, desse criticismo em relação ao modelo de negócios dessas empresas, e ele conta como é que ele chegou a isso, né, enfim, como ele se deu conta do quanto o Gmail, no caso, o e-mail, era viciante para ele, e o quanto muitos dos designers e desenvolvedores e engenheiros de software que eram colegas e trabalhavam na equipe dele não se perguntavam na ocasião do que se poderia ser feito para que essas interfaces e esses dispositivos, esses serviços fossem menos viciantes, né? E aí o documentário, para trazer esse tema, ele acaba dramatizando, porque ele traz alguns personagens que são adolescentes que contam uma história, né, sobre o uso excessivo dos adolescentes ou o tipo de radicalização que eles podem estar expostos. Então tem uma história, uma espécie de drama por isso, né, porque acaba tendo uma ficção aí permeando o documentário, que dá um certo apelo, né, emocional, eu diria, para as informações e para as entrevistas que as pessoas que são, né, entrevistadas, todos esses funcionários dessas grandes empresas trazem. Então, isso acaba trazendo uma outra experiência, que é essa de cenas do cotidiano da família, de como os adolescentes hoje ficam nos celulares, enfim, tem toda um apelo emocional aí, que qualquer pessoa se identificaria com aquelas cenas que eles dramatizam, né, no filme. E em relação à privacidade, tem um outro filme que é super interessante, que é o Privacidade Hackeada, que também está disponível no Netflix, que eu acho que ali também ele lança questões que não são mais novas, especialmente depois de toda a polêmica e o escândalo envolvendo as eleições e a Cambridge Analytica. Antes disso, toda a discussão que o Snowden, né, não sei se vocês conhecem, mas é uma pessoa que trabalhou para o governo americano e vazou informações que eram ultra secretas, né, sobre como os americanos espionavam e tinham, né, de alguma forma, cooperação aí com algumas dessas empresas, algumas delas de forma não transparente, né, sobre como eles coletavam esse tipo de informação, enfim. Então, a partir do Snowden, todo esse debate sobre privacidade veio à tona, e claro que o que ele trouxe foram evidências de coisas que a gente já suspeitava a respeito desses dispositivos, desses serviços, mas ele mostrou, né, por A mais B, que realmente havia essa coleta, e com o Privacidade Hackeada e com o escândalo da Cambridge Analytica, mais ainda, porque aí esse debate reverberou na questão das eleições, né, na escolha e no comportamento dos eleitores, né, o quanto isso pode ou não influenciar. Então, toda a discussão sobre privacidade, ela é muito ampla, cheia de nuances, mas o que eu poderia dizer a respeito dela, para resumir um pouco qual é hoje o ponto nevrálgico de tudo isso, é de qual é o papel dessas empresas, ou em que medida essa coleta e tratamento massiva de dados pode influenciar o comportamento de seus usuários, né? E aí as eleições foi, de fato, um momento mais exemplar de trazer o papel das empresas nesse aspecto, né? Então, enfim, eu não sei se todo mundo acompanhou, eu acredito que sim, porque foi uma discussão bem, enfim, todo mundo participou aí, mas a Cambridge Analytica, ela conseguia coletar dados, especialmente de aplicativos que você faz e usa nas redes sociais, no caso o Facebook. Por exemplo, você tem lá um aplicativo para as pessoas responderem quem elas são, que tipo de personagem de filme elas são, enfim, formas que a pessoa tem de autorizar que aquele aplicativo tenha acesso ao seu perfil e aos seus dados. E o que esse aplicativo fazia era não só acessar informações do seu perfil e dos seus dados, mas de todos os seus amigos. E eles conseguiram montar um banco de dados que, na verdade, depois foi constatado que o CEO dessa empresa
superdimensionou o número de dados que eles tinham, porque eles queriam vender, e eles venderam para várias campanhas, inclusive de Trump, mas eles construíram um perfil que é, inclusive, muito interessante, porque é um perfil das teorias psicológicas, né, dos psicotécnicos, que é o Ocean, que é um perfil exatamente, um modelo, né, de personalidade humana, que veio à tona e passou a ser usado agora, enfim, tudo mais, mas é muito interessante porque está nos primórdios da psicologia, mas que é um modelo que explica a personalidade humana a partir de alguns perfis, como, por exemplo, exatamente o Ocean quer dizer isso, né? Isso está em inglês, né? Então, o N é de neuroticismo, então você tem um perfil de instabilidade emocional, que eles chamam, ou de extroversão, ou de introversão, ou de agradabilidade, que eles chamam, ou de consciência, né? Conscientials, não sei como é que eu vou traduzir isso, mas é por aí. E aí, eles, baseado nesses perfis, enquadravam os usuários da Facebook com eleitores a partir desses traços de personalidade, né? E conseguiam oferecer anúncios e conteúdo baseado exatamente nesses perfis, né? Se você é mais aberto, se você é mais inflexível, se você é mais, enfim. E eles iam oferecendo conteúdos eleitorais, né, baseado exatamente em todos esses perfis. E aí a grande discussão foi essa, assim, né, de que as pessoas estavam sendo expostas a esse tipo de conteúdo, tomando decisões que poderiam levar elas a escolher candidato A ou B. E então toda a questão da privacidade tem a ver com esse debate sobre qual é o papel e que tipo de papel essas empresas estão proporcionando aí, em termos de decisão, de escolhas, de mudanças de comportamento, né? E aí eu acho que o documentário, ele já parte desse viés, de que sim, as empresas têm um papel decisivo na mudança comportamental, mas o que eles trazem não é nada de muito novo, né? O que eles dizem é que, enfim, esses dados são coletados, de que esses dados são vendidos para as empresas que vão anunciar, para os anunciantes, que esses serviços não são gratuitos, eles são... que quem é o produto é o usuário, né? Você não está... não é de graça, né? Você está pagando com seus dados pessoais, na medida em que você permite que eles acessem e façam e compartilhem esses dados com terceiros, né? Então, toda a discussão que eles trazem já é uma discussão que não é inaugural com o documentário, que na verdade não traz nada de novo, mas sim que é decisivo para a gente pensar como é que a gente vai fazer para dar mais responsabilidade, né, mais accountability para essas empresas na questão dos dados pessoais. E aí só um fato importante no Brasil é de que a gente teve esse ano regulamentado a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque antes disso a gente não tinha nenhum tipo de regulação a não ser a Constituição Federal para regular sobre a nossa privacidade, dizendo que, enfim, nossa privacidade, ela é inviolável, mas a gente não tinha nenhum outro tipo de legislação. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que foi agora regulamentada, ela estabelece, né, quais são aí as atribuições e as sanções, estabelece, inclusive, quem vai ser responsável, né, que tipo de autoridade vai cuidar exatamente para fiscalizar, né, se há abuso ou não nessa questão do tratamento de dados pessoais, regulamenta, inclusive, quais são os dados pessoais que são mais sensíveis, dados ligados à saúde, à religião, a questões de orientação política, enfim, tem vários aspectos interessantes de se observar nessa lei e que pode ser um avanço nesse sentido. Então, eles falam um pouco, en passant, sobre regulamentação, mas o que eles propõem de solução é de que é preciso mudar essas empresas de dentro
e consertar, porque o que eles acham é que esse modelo é um modelo defeituoso, que vai sempre levar a desvios, né? Mas é interessante porque isso acaba ficando uma discussão superficial do que seria isso, e eu acho até contraditório, e fazendo um pouco da crítica do documentário, que eles digam que, precisamos consertar, e eles trazem várias pessoas que estão engajadas nesse propósito de como consertar, mas eles só trazem pessoas de determinado perfil, que foram esses ex-funcionários, que são pessoas que fazem parte de uma população que não traz nenhum tipo de diversidade, né? Então é muito interessante, porque eles dizem qual é o problema, e dizem que eles querem consertar esse problema, mas ao mesmo tempo o filme não traz outras vozes que trariam mais diversidade para o debate. Então eles não discutem, por exemplo, que essas equipes de engenharia de software, de designers, eles não têm diversidade, né? São só pessoas brancas, de determinada faixa etária, de determinada classe social, como a gente sabe que é a maioria desses engenheiros que estão nessas empresas, e o próprio filme também não traz essas outras vozes. Então, acho interessante a gente olhar e entender e fazer uma leitura mais crítica em relação a isso, de qual é o problema, para a gente também não focar o problema em um aspecto só, que é o que esse porta-voz, né, essa pessoa que vai falar e trazer esse debate no documentário, vai chamar de design persuasivo, né? Então, ele acaba colocando toda a raiz do problema nessa questão do design, né, no modo como essas empresas desenvolveram esses produtos e com o propósito de capitalizar esses produtos a partir da coleta de dados pessoais, e ele vai dizer que o que faz isso é o design persuasivo, né, fazer com que as pessoas fiquem presas nas suas telas o mais tempo possível, porque é isso que vai fazer com que elas consumam mais anúncios e gerem mais receitas para essas empresas. Mas a gente tem que olhar e entender que a raiz não é única, e que uma delas, por exemplo, é essa questão da diversidade, porque certamente se a gente tem uma equipe que está olhando, né, por exemplo, pensando esses designers e esses engenheiros de software, que não são pessoas que trabalham com crianças, por exemplo, com adolescentes, não são psicólogos, ou que não tem esse recorte de gênero, de raça, para pensar também em que medida seus produtos podem expor a violência a determinados grupos, né, que são mais vulneráveis à violência. Então, todos esses aspectos também são importantes da gente tratar, e, na verdade, eles passam super batido em relação a isso, e as pessoas que falam nesse documentário também não trazem muito desse recorte, né? E o que mais que eu posso falar sobre privacidade? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, no slide tem 2 caminhos que eu acho interessantes para vocês conhecerem o tipo de informação que as empresas coletam de vocês, e tá aí, eu estou vendo que vocês já colocaram, no slide anterior. Obrigada, Letícia. Passa mais um antes, isso. Que é o dashboard do Google. Então, se vocês colocarem, esses links não tem em português. Esse é um outro problema, mas eles são, enfim. Mas depois vocês vão ter acesso, vocês vão olhar, é google.com/dashboard. Enfim, qualquer pessoa que usa celular, que seja Android, que usa uma conta de e-mail, ou que de repente tinha lá um blog há 10 anos atrás e esqueceu dele, acessa esse painel de controle do Google, que vocês vão ter acesso a todo tipo de conteúdo que o Google coleta de vocês. Então, de repente, você está lá, não sabe, você pode configurar o teu celular para ele não coletar as informações de localização sua, e aí você consegue fazer esse controle a partir do dashboard. Isso é o resultado de uma pressão mesmo, né, da sociedade de um modo geral, para que essas empresas sejam mais transparentes para o tipo de dado que elas coletam. Alguns você consegue mexer e configurar, então quem não conhece, dá uma olhada, porque é bem interessante de descobrir. Um outro caminho também interessante é o Facebook, que muita gente já não usa tanto o Facebook assim, mas você consegue coletar dados, enfim, passa esse slide para eu mostrar para vocês. Em configurações, então se vocês forem em configurações, vocês vão conseguir ter acesso, passa de novo, o seguinte, isso.
Aí vocês vão ter umas letrinhas bem lá embaixo escritas, né? Se você quiser ter acesso aos seus dados e tal, e aí você consegue baixar essas informações, eles enviam um link para o teu e-mail, você consegue logar e acessar uma infinidade de informações. E aí, um exemplo disso, passa o slide seguinte. Enfim, todo tipo de informação, desde das mensagens que você fala para o chat. Então, faz um teste, escreve aí no chat privado no Messenger, né? Barco, enfim. Depois você vai ter uma série de anúncios aí do lado do teu perfil ligado a barcos. Ele acessa os seus dados de navegação de todas as outras páginas que você está navegando com o Facebook aberto, dados sobre o rosto, né? E aí é muito interessante que muitas das tecnologias hoje, inclusive que foi usada ano passado, né, pela Prefeitura de Salvador, para conseguir detectar o rosto a partir das câmeras de vigilância e de segurança, estão lá. Então, é o que a gente chama de capitalismo de vigilância, ou seja, quanto mais informações, mais dados, mais você consegue, enfim, agregar isso de tal forma que os anunciantes poderão, né, cada vez mais segmentar melhor o tipo de público e para qual anúncio, para qual público aquele anúncio pode ser dirigido. Então, de fato, a gente, especialmente hoje com as tecnologias cada vez mais móveis e algumas delas vestíveis, né, hoje você tem relógios, você tem aqueles monitores que coletam seus dados de batimento cardíaco, de hábitos de saúde, enfim. Esses dados podem, sim, ser úteis. E aí vamos pensar, a gente não precisa nem ir tão longe, mas as pessoas vão em farmácias e elas fornecem o seu CPF. Esse é um dado que, quando coletado por uma farmácia para oferecer algum desconto para você, a gente não sabe como ele está sendo compartilhado, né? E ele pode ser compartilhado por empresas de plano de saúde, por exemplo. Isso pode fazer com que eles ranqueiem você pelo tipo de risco que você pode ter, a depender do tipo de medicamento que você consome, e ter, por exemplo, prever que tipo de doença você pode desenvolver, ou você já tem doenças prévias, e ranquear ali até para conseguir vender, né, aquele plano baseado exatamente no tipo de risco que você é como usuário. Então, tudo isso está aí dado, por exemplo, para esse caso do CPF, a gente não precisa nem falar das empresas de internet, mas certamente essas lojas estão compartilhando esses dados, possivelmente, né? Então, esse capitalismo aí de vigilância é o que faz com que a gente se exponha cada vez mais, né, a um uso que a gente não sabe e a gente não tem muito controle, né? E, bom, deixa eu olhar de novo aqui. Passa mais um pouquinho, porque aí eu quero só... Esses são dados do WhatsApp, mas, enfim, para vocês terem uma ideia do tipo de informação que eles coletam. E, por fim, essa questão de que os teus dados podem ser, digamos, transferidos para outra pessoa, né? Você pode deixar os seus dados para que alguém receba em caso de falecimento, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo bem interessante da importância dos dados no nosso mundo hoje, né? Ao ponto de você deixar um contato herdeiro que vai herdar os seus dados depois. Então, já tem toda uma discussão sobre quem é dono dos dados, o que você pode fazer com os seus dados depois. Você pode transferir de um serviço para outro os seus dados, você pode levar os seus dados, enfim. E só para terminar essa questão da privacidade, para eu também não ficar muito tempo, eu sei que o nosso horário é até 21 horas, tem toda uma discussão há muito tempo, já há anos, da Europa, da guerra na Europa com o Facebook, porque o Facebook, quando mudou parte da sua base de dados para a Europa, para um escritório na Europa, eles passaram a responder à legislação europeia de proteção de dados. Então, por exemplo, um artigo da proteção de dados europeia é de que se você apaga os seus dados no serviço, o serviço é obrigado a apagar os seus dados também na base deles. E isso não estava acontecendo. E um estudante de direito pediu ao Facebook, porque isso também é uma obrigatoriedade na legislação europeia, que enviasse para ele todos os dados que o Facebook tinha dele. E ele enviou, enfim, um volume imenso de papel na época por correio, porque era uma obrigatoriedade, e ele descobriu isso, que muitos dados que ele tinha deletado da conta dele ainda estavam
armazenados na base de dados do Facebook. E ele, a partir disso, lançou uma disputa judicial gigante com o Facebook. Então, é muito interessante também da gente entender, né, como é que a regulação avança e como é que essas empresas se responsabilizam ou não, né, a partir exatamente da regulação. Então, esse aspecto da privacidade é um aspecto muito importante, que já dá por si só pano para manga para a gente discutir essa questão, né, de como essa geração que está usando a internet, enfim, desde da pré-adolescência, algumas crianças vão ter aí ao fim, digamos, quando se tornarem adultos, um volume imenso de dados sobre elas, de dados inclusive que elas muitas vezes publicam, né? E a gente discute, por exemplo, essa questão do direito ao esquecimento. Quer dizer, será que essa geração vai ter, como na minha, por exemplo, de direito de fazer coisas e não serem lembradas pelas coisas que fez, por bobagens que tenha cometido eventualmente? E a gente sabe que é uma geração que certamente vai pesar sobre elas, esse peso, sobre o ombro delas, né? Essa questão de serem lembradas, de terem registros seus, de terem informações suas que possivelmente elas não gostariam que estivessem ou se tornassem públicas, né? Então é um debate super importante por isso também. E aí um outro aspecto que eu queria trazer, e já é o final, o fechamento, mas que eu acho que é importante, que é a questão que aí eu acho que diretamente para vocês, que é a questão do uso excessivo, né? Então, o grande debate hoje em saúde tem a ver com o quanto esses dispositivos, esses serviços, eles são ou não passíveis de desenvolver algum tipo de uso excessivo ou problemático. O filme fala do termo dependência e vício, e que a gente sabe que não são os melhores termos para tratar disso, né? E eles falam dessa questão do aspecto viciante das redes sociais e dos dispositivos móveis como celulares e tal, mas a gente, em saúde, precisa diferenciar, e é importante. O uso excessivo, ele não é uma patologia em si, né, não é um transtorno em si. Tem um debate, uma pressão grande para que no DSM e no CID entre como a nosologia, mas o que a gente tem hoje, e que já vai entrar no CID-11, o uso, só um segundo, desculpe, o uso, o que eles chamam de gaming disorder. Então, o que de fato vai constar no CID-11 é a noção de transtorno de uso de games, né? E pode passar. E claro que tem uma discussão grande sobre o diagnóstico clínico, né, de como é que se daria. Eu ainda acho que a gente precisa aprofundar mais, porque são critérios, ao meu ver, ainda superficiais para a gente diferenciar o que seria game disorder, mas eles falam basicamente de 3 aspectos: perda de controle sobre o uso, que é quando essa pessoa não consegue mais controlar, né, o tempo que passa conectado. Um outro é a prioridade, é como se aquele game ou aquele jogo ganha uma prioridade a tal ponto que você coloca ele em primeiro lugar de todo o resto da sua vida, de todas as outras coisas da sua vida. E é também prejuízo, né, o quanto isso vai prejudicar ou não a tua vida familiar, escolar e tudo mais. Mas o que eu poderia dizer para vocês em relação ao uso excessivo é de que ele muitas vezes é colocado como uma patologia em si e perde de vista que ele muitas vezes é mais consequência e um sinal de um outro tipo de sofrimento, outro tipo de transtorno. Então não é raro, por exemplo, alguém que sofre com um transtorno de ansiedade ou uma depressão ou o que seja, vir a desenvolver algum uso excessivo ou problemático das redes sociais ou dos dispositivos móveis. E aí a gente, quando diagnostica como uma patologia em si, a gente perde de vista de entender qual é
a patologia ou o transtorno primário que levou a isso, e tratar o aspecto primário, né? Então, a gente acaba estabelecendo como causa o que é só uma consequência. Então, acho que em termos clínicos é importante que a gente faça essa diferença, mas há uma discussão aí entre os profissionais, enfim, da psiquiatria, da psicologia, e algumas vertentes, inclusive uma psiquiatra americana, Kimberly Young, que pressiona e faz um trabalho grande para que no diagnóstico, né, no catálogo de diagnóstico das doenças, o uso excessivo, a dependência de internet como um transtorno em si, né? E aí pode passar, eu já estou quase acabando para dar tempo para discussão. Pode passar. E aí eu queria voltar a trazer essa questão, porque, claro, o documentário traz uma ampla discussão sobre essa questão do uso excessivo, né, e do quanto as empresas, elas exploram nossa vulnerabilidade emocional e psicológica e desenvolvem produtos cujo design faz com que esse uso seja viciante, né? Mas é muito interessante porque o que eles trazem como solução também acho que foca pouco no que a gente precisa propor, né, de abordagem, né, para essa questão. Por exemplo, eles dizem, tem que desabilitar as notificações. Ok, né? A gente sabe que as notificações, você está lá com o seu celular sobre a mesa e o seu celular vibra ou toca. O que você faz de forma impulsiva, né? Você nem controla isso. Você vai lá e desbloqueia a tela para ver quem é que te mandou essa mensagem, né? Mas a gente precisa também entender que isso, enfim, responde por parte do problema, mas eu acho que a outra parte também envolve educação para o uso das mídias, né, o que a gente chama de educação midiática, enfim, que é muito importante que a gente possa fazer isso de forma mais cedo e mais precoce possível na vida de crianças, né, então que a gente possa desenvolver mesmo pequenas habilidades, né, que tornariam elas mais críticas em relação a esse uso. E aí eu volto de novo para essa questão da mediação parental, porque especialmente, vamos pensar aí nessa educação na primeira infância, quem é que está se ocupando disso são os pais, e aí eu queria que você passasse para o próximo slide, porque eu acho que tem uma questão aí que é uma cena muito comum que a gente vê, especialmente em crianças aí na primeira infância até 6, 7 anos, né, que é essa questão de como as telas têm ocupado esse papel de entreter as crianças, quase como uma babá eletrônica, né, uma forma das crianças ficarem quietas, as crianças comerem, as crianças, né, não atrapalharem muitas vezes, e a gente sabe que a gente tem hoje uma geração de pais super ocupados, com jornadas de trabalho muito longas, então muitas vezes a única estratégia que os pais lançam mão, né, para as crianças conseguirem ficar em seus apartamentos, muitas vezes sem acesso a espaços públicos, por uma percepção de insegurança nas cidades, que faz com que as crianças, muitas vezes, né, não tenham outros espaços para brincadeira, a não ser ficar em casa. Então, acho que tem um desafio aí nessa primeira infância, como é que a gente educa, e aí eu trago uma referência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz que é 0 telas até 2 anos, então quanto menor for a criança, menor deve ser o tempo de uso, e até 2 anos, nenhum uso, e aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um manual em que ela recomenda esse tempo de uso, mas a gente sabe, olha, isso não é a realidade das famílias brasileiras. As crianças são introduzidas a telas com menos de 2 anos e muitas delas, a partir disso, passam 1 hora, 2 horas ou até várias horas do dia expostas à tela, e com a pandemia essa é uma recomendação que caiu por terra, porque hoje o que acontece é que, enfim, quem estuda em escola particular ou em algumas escolas públicas que conseguiram oferecer educação remota, as crianças estão precisando das telas para educar, para acessar o conteúdo das escolas, também para se comunicar, né, com seus familiares. Então, é um desafio grande, como é que a gente faz isso. Eu acho que essa é a principal questão, especialmente para quem lida com crianças, como é que a gente orienta as famílias para essa questão da exposição de telas. Passa só mais um.
um slide, isso já é o final. E aí, por fim, o documentário traz também essa questão da radicalização do discurso de ódio, da polarização política e como as redes sociais também estão influenciando isso. E aí eu trago só um dado para se depois vocês quiserem olhar, que são os conteúdos de discurso de ódio que a SaferNet recebe: racismo, neonazismo, xenofobia. E aí um dos gatilhos é as eleições, isso é bem interessante de notar. Então, nessa página vocês conseguem ter acesso aos indicadores e aos acontecimentos que estão relacionados a isso. Então, a gente sabe que o período eleitoral é um período que é favorável à ocorrência desse tipo de conteúdo, e também há um aumento das denúncias, há picos de denúncias nesse período. Então, a gente precisa olhar e entender que os dilemas sociais nossos não são unicamente causados pela internet, mas é pelo encontro entre o que a internet, né, potencializa e dá larga escala com os desafios da nossa vida offline, das desigualdades, da questão política, da discriminação, enfim, todos esses aspectos que estão fora da rede e que, claro, ganham uma escala e uma dimensão maior na rede. Mas é o encontro no encontro desses dois mundos que a gente tem que olhar quais seriam aí as soluções e quais seriam as saídas, né? Não dá para a gente só apontar o dedo. E aí tem uma frase, inclusive, que o documentário traz, que eu acho muito interessante, pode passar. Isso. Que não existe um único vilão, né? O documentário abre com essa frase. Eu acho que ela pode ser bem interessante para a gente entender aí qual é o papel das redes sociais. Não dá para a gente entender os fenômenos e os dilemas e os desafios que a gente vive se a gente aponta só para um vilão nessa história, né? É exatamente porque a gente tem uma realidade social de muita desigualdade, de desemprego, de falta de perspectiva, de exclusão, de desesperança, de um monte de coisas que faz com que as pessoas, por exemplo, adotem posições mais polarizadas, posições que certamente levam à ocorrência de maior discurso de ódio, discriminação de determinados grupos, né, que estão mais vulneráveis ao discurso de ódio. Então, acho que isso é importante que a gente possa trazer. E para finalizar, qual é a saída? Acho que não é simples, como vocês já podem notar, enfim, pela própria discussão que eu pude trazer um pouco do documentário, e meu olhar mais crítico em relação a ele, mas eu diria que é sempre numa abordagem multissetorial. Não dá para a gente só convocar um ator em um setor a respeito disso para trazer isso. A gente precisa pensar não só nas empresas, mas especialmente no poder público, no governo, né? A gente precisa pensar também na sociedade civil e, claro, regulação é um aspecto importante disso, mas, por exemplo, a gente teve agora uma discussão grande sobre a regulação das fake news, e a gente sabe que regular não é simples, e quem puder e tiver interesse, der uma olhada, vai entender que toda a lei proposta, né, pelo nosso legislativo para as fake news pode e certamente, se fosse aplicada, traria muitos problemas. Então, por exemplo, dos projetos era criminalizar as pessoas que compartilham notícias falsas. Então, de repente, a sua tia lá do WhatsApp poderia ser criminalizada por isso. Enfim, tem questões ali que são que trazem mais problemas do que solução. Então, a gente também precisa olhar para a regulação e entender quem é que vai tomar essas decisões de legislação e se essas pessoas estão preparadas para propor uma legislação que, de fato, traga uma solução ou não mais problemas, né? E aí, para finalizar, eu deixo os links da página do canal de ajuda da SaferNet, do Helpline que eu coordeno, para quem quiser e quiser alguma orientação sobre o uso seguro da internet. Para quem quiser denunciar também, basta acessar esse link, meu contato, e obrigada. Peço desculpas porque acabou que eu fiquei só com 15 minutinhos para discussão, né? Mas tentei ao máximo falar aí um pouco de cada questão que eu acho que é importante. Obrigado, Juliana. Acho que todo mundo gostou bastante.
abrindo agora para discussão, né? Vamos ver quem tem alguma pergunta. Quem tem alguma pergunta pode sinalizar e aí a gente passa a palavra. Tá esse silêncio assim, eu vou fazer uma pergunta, tá bom, Juliana? Para começar, a Letícia também tem. A minha pergunta é a seguinte: o próprio filme, né, ele acaba mostrando a disparidade que é do poder, por exemplo, quando a gente compara o poder da inteligência artificial, né, a gente está falando de milhares de computadores e aí eles trabalhando incansavelmente em termos de algoritmos, né, para poder distribuir informação para você, para poder te mostrar coisas ou não te mostrar outras, né? Então, isso acaba meio que te guiando por um caminho, né? Ao longo da sua navegação, não só nas redes sociais, mas na internet como um todo, né? Tanto que o Google, né, que é o principal buscador, ele é dono de milhares de computadores, enfim, no mundo inteiro, supercomputadores. Então, a gente está falando aí de um tipo de inteligência artificial que consegue prever, né, meus gostos, consegue, por exemplo, um simples vídeo que eu vejo, ele já consegue pensar que o próximo vídeo seria interessante, um vídeo parecido com aquele, ele já consegue imaginar, né? E, enfim, a gente acaba entrando no ritmo, né, nessa, abre aspas, disputa velada, que a gente não sabe, na verdade, o quão influenciado a gente está sendo, né? E o quão repetitivo pode ser alguns processos, como, por exemplo, o filme até retrata, mas, assim, eu mesmo tenho isso, eu acho que muita gente também tem, de sentir falta de acessar a rede social, de postar alguma coisa, de se comunicar, né? E em determinados momentos eu percebo pessoas ao meu redor que, tipo, precisam excluir o aplicativo, mas na outra semana já instala novamente. Então, a gente percebe, né, que tem um processo aí, um processo psicológico, um processo orgânico, né, que essa disputa do ser humano, do cérebro, né, enfim, nessa liberdade que nós temos e também uma prisão que pode ser, né, você tá o tempo todo sendo meio que guiado por máquinas, né. Então, minha pergunta, na verdade, é como a gente pode trabalhar individualmente, né? Então, como eu poderia estar pensando uma forma de proteção minha perante essa disputa com megacomputadores, essa disputa em termos de uso correto. Correto não seria a melhor palavra, mas em uso de rede social que não me influencia ao ponto de eu perder a minha própria liberdade, né? Vocês querem fazer uma rodada? Eu acho que talvez seja melhor. O que vocês acham? Eu acho melhor, e aí você comenta tudo. Talvez, porque aí, de repente, se tiverem coisas próximas, a gente... O que eu queria falar também está muito ligado a isso, né? Que Zé William trouxe, e até sugeri mesmo que fizesse na sequência a questão. Porque eu, assim, mesmo lidando cotidiano, eu sou psicóloga, né, do NAP, e atendo também em clínica, trabalho na clínica com crianças menores, então mesmo lidando no dia a dia com as consequências, né, todas essas consequências desse uso das redes, né, o documentário foi bastante impactante, né, mesmo algumas coisas não sendo novidades, e foi até bom algumas considerações que você fez, porque a gente sai bem alarmado, assim, depois, pelo menos eu saí bem alarmada depois de ter assistido. Mas acho que minha questão é essa, assim, eu percebi que eu, mesmo lidando com essas consequências, tinha ainda uma visão que hoje eu entendo que era uma visão ingênua, de pensar as redes sociais apenas como ferramentas, então não atribuindo a elas um juízo de valor, de boas ou ruins, mas entendendo que isso estava vinculado necessariamente ao uso, e que por isso o trabalho, então, deveria recair sobre essa questão da qualificação desse usuário, né? Da formação de um usuário crítico. Mas ao assistir o documentário, acho que inclusive eles chegam a falar isso, de que não é uma ferramenta,
porque tem uma função ativa, né, nesse sentido que José William falou, qual é o limite também, né, dessa qualificação do usuário? Isso ainda é um trabalho importante? Ele é suficiente ou ele não é suficiente? Né? O que a gente pode fazer nesse sentido de qualificação das pessoas que estão fazendo o uso dessas redes, para que esse uso seja menos nocivo, mais saudável, né? Sem demonizar a rede, esse é um cuidado que a gente precisa ter também, mas já sem essa visão tão mais ingênua que eu acho que eu tinha da rede apenas como uma ferramenta, né? Pronto, então vou fazer a minha pergunta também. Sou eu agora? Acho que sim, né? Pelo que eu estou vendo aqui, que também se articula perfeitamente aí com o que José William colocou e o que Letícia também trouxe, que é a perspectiva justamente de que nós teríamos, então, mais aí do que a questão do uso que se faz, talvez, das redes, tomando-as como objetos, esses gadgets que são aí, né, como que objetos preciosos que nós buscamos fazer com que, de alguma forma, possam dar conta dos nossos desejos e fazendo deslocamentos aí para esses objetos daquilo que nós não encontramos em termos de satisfações a partir de outros vínculos e de outros investimentos mesmo pulsionais, podemos dizer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, a partir justamente dessa característica de que não se trata de um objeto qualquer, mas de um objeto que também molda, né, aquele que o busca, nós temos aí também um sujeito que, na verdade, de uma certa forma, troca de lugar com esse objeto, e ele passa a ser, portanto, comandado por esse objeto e se inverte aí, né, esse circuito, na medida que, quando eu me deixo, né, dominar por esses objetos, eu já começo a ser moldada por eles. E isso me parece que traz um conforto também, no sentido de que eu me livro da angústia das minhas escolhas. Então, tem aí uma difícil equação, me parece, que é de você estar numa condição em que você nem se percebe sendo moldado por esse objeto e, além de tudo, você já encontrou nisso um certo gozo mesmo de poder, claro que de uma forma bastante aí ilusória, mas você já encontrou uma forma de talvez tentar se livrar da angústia dessas escolhas, o que faz com que não, me parece, aí eu queria ver a opinião de Juliana, não seja o bastante, vamos dizer assim, uma educação para o uso, né, da internet, mas algo que vai muito além disso, que é essa possibilidade de nós refletirmos criticamente sobre o nosso lugar de sujeitos frente a essas difíceis aí, esse difícil balanço entre a segurança e a liberdade e a segurança quando fazemos nossas escolhas. Bom, eu vou começar a partir do que o José William trouxe, essa questão da inteligência, porque eu acho que são duas coisas aí que você falou, José William. Um é a questão dos algoritmos, né? Que de fato a gente não faz ideia de como é que eles funcionam, de quais são as regras aí que faz com que, por exemplo, determinado conteúdo seja recomendado para a gente, enfim, determinado conteúdo seja ranqueado e apareça. Depois da discussão
a partir da discussão sobre Cambridge Analytica, enfim, o próprio Mark Zuckerberg foi no Senado americano, participou de algumas audiências para se explicar, né, a respeito de tudo aquilo que tinha sido revelado pelo escândalo da Cambridge Analytica. Muito esforço foi feito nesse sentido, mas, de fato, tem uma discussão grande em relação aos algoritmos, que é essa questão da transparência dos algoritmos. Mas aí, de novo, bom, qual é o modelo de negócio dessas empresas, né? E elas revelariam seus segredos de negócio, porque está tudo ali, né? Exatamente no que eles desenvolvem em termos algoritmos é que eles... E hoje é um processo tão complexo, nada simples, que certamente não teria uma pessoa ali dentro que diria exatamente como o algoritmo funciona. Mas tem uma cobrança e uma pressão hoje para que isso seja mais transparente. O que eles fizeram ainda é pouco, mas é um pouco nesse sentido, né? Por exemplo, hoje você consegue ver, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de quando aparece determinado anúncio para você, aparece a mensagenzinha, veja por que você está vendo esse conteúdo, né? Veja por que isso aparece para você. E você consegue, por exemplo, configurar se você quer que os anúncios sejam baseados nos seus interesses ou não. Eles não vão deixar de coletar os seus dados, mas você pode configurar se você quer que, baseado nesses dados que eles coletam, eles mostrem determinados anúncios para você. Então, isso é bem interessante nesse sentido, né? De você saber, em parte, por que aquele conteúdo aparece ou, de alguma forma, está lá no seu feed, está lá no seu, né, no teu perfil e não outro. Mas a grande discussão hoje é essa, de que cada vez mais esses algoritmos tenham algum tipo de transparência por parte dessas empresas, que elas cada vez mais expliquem como é que isso funciona. Mas, por outro lado, não vamos ser ingênuos, porque o modelo de negócio deles está baseado nos algoritmos, né? Então, eles não revelariam, né, seu segredo de como é que funciona e como é que isso poderia ser desenvolvido, como é que outras empresas poderiam competir para desenvolver também esses mesmos algoritmos. Então, essa é uma discussão. A outra é sobre inteligência artificial, que também que diferente dos algoritmos, assim, só para a gente entender o que é hoje a inteligência artificial e o debate em torno disso, eu não sei se vocês lembram, mas teve uma discussão, depois vocês dão um Google e procura, a gente publicou uma nota de um aplicativo que era para crianças, um aplicativo chinês, Xinxi, é o nome do aplicativo, não sei se vocês chegaram a ouvir falar disso, a gente inclusive lançou uma nota, e o aplicativo, ele era basicamente um aplicativo de perguntas e respostas, as crianças perguntavam, né, para o avatarzinho lá do aplicativo, perguntas aleatórias, e baseado nas respostas que esse aplicativo já coletava de outros usuários, eles davam uma resposta para essa tua pergunta. E aí, quando o aplicativo começou a ser usado aqui no Brasil, o Xinxi começou a dar respostas que eram bem violentas, bem ofensivas, algumas de incitação ao suicídio. Por quê? Porque as pessoas estavam treinando o aplicativo para dar respostas que eram do tipo se mate, enfim. E aí o Xinxi, como inteligência artificial, ele não tinha sido, de alguma forma, os engenheiros não tinham previsto esse mau uso do aplicativo e de que forma ele poderia filtrar as respostas que eram apropriadas ou não para responder aos usuários. Então, não sei se vocês conseguiram entender a treta do Xinxi, mas foi interessante e didático nesse sentido, assim. Quer dizer, por mais que você desenvolva tecnologias, por exemplo, de inteligência artificial, que nesse caso eram dirigidas para crianças, aquelas equipes que estavam pensando naquele produto não tinham a menor ideia do tipo de ocorrência, de incidentes de segurança poderiam ocorrer no uso daquele aplicativo, como, por exemplo, isso, se você treina uma pessoa, e aí é muito interessante porque tem vários exemplos disso, né, de bots, de robôs que foram criados baseado, e aí você tem toda uma discussão, por exemplo, sobre o enviesamento racial, porque se, por exemplo, você desenvolve algum tipo de tecnologia de inteligência artificial, mas essa tecnologia vai ser baseada em que tipo de base de dados, né, em que tipo de informação
informações, e essas informações podem ser coletadas e isso já tem um enviesamento, né? Então, isso pode fazer com que muitas das decisões tomadas por inteligências artificiais levem a reforçar determinadas discriminações existentes na nossa sociedade. Como a inteligência artificial não foi prevista que isso poderia acontecer, ela poderia tomar decisões baseadas nisso e entender o que é enviesamento, o que é discriminação ou não. Então, acho que tem um desafio grande aí nesse aspecto, porque se você está desenvolvendo algum tipo de solução que pode ser de inteligência artificial, se você não prevê os cenários de incidentes de segurança, você pode acontecer o que aconteceu com o SimSi. O SimSi teve que sair do mercado, foi excluído das lojas de aplicativos da Google e da Apple, tiveram que emitir uma nota dizendo, enfim, que tinha sido um mau uso, mas não era só um mau uso. Ok que os usuários estavam ensinando o SimSi a dar respostas inapropriadas, mas é porque a empresa também não previu em sua equipe que isso poderia acontecer, né? Então, acho que pode ser um exemplo bem didático sobre os desafios aí da inteligência artificial e o tipo de viés e de problemas que isso pode trazer. Mas a gente não pode, e aí eu gostei muito do que a Letícia falou, demonizar essas tecnologias, porque elas também, a depender do tipo de aplicação, elas podem trazer benefícios muito interessantes. Então, até em saúde mesmo, já se tem uma série de tecnologias para diagnóstico que seria impensável, né, do ponto de vista humano, porque se coletam muitos dados de, por exemplo, diagnóstico de câncer, determinados tipos de câncer, e aí você teria, enfim, um volume imenso de dados que nenhum humano seria capaz de processar, nem o melhor especialista em oncologia seria capaz de processar isso, mas as supermáquinas e a inteligência artificial consegue apontar e, de alguma forma, dar e tomar um diagnóstico prévio, né, mas claro que com a mediação do humano, mas apontar ali onde haveria risco ou não de precoce, né, de um câncer. Então, acho que isso pode ser bem interessante. Tem vários outros usos de inteligência artificial que eu acho que seria importante a gente olhar para isso e entender que depende muito do tipo de aplicação e para qual propósito e com que plano, né, para mitigar os incidentes de segurança, essas tecnologias são criadas. E aí eu acho que, em relação ao que a Letícia traz, é importante a gente, de fato, não ter essa ingenuidade de colocar sobre os ombros dos usuários toda a responsabilidade, né, sobre o que seria um bom uso das tecnologias ou um bom uso da internet, porque, de fato, os usuários são uma pequena parcela desse problema, né? É claro que se você tem, por exemplo, uma realidade como o Brasil, de um país onde a gente ainda tem uma educação que não chega para todos, onde uma parcela da população ainda é analfabeta ou analfabeto funcional, de uma população que nem sequer tem acesso à internet, enfim, a gente tem muitos desafios de educação anteriores aí que precisam ser resolvidos, né, para daí a gente falar de educação para as mídias. Mas colocando isso de lado e pensando nesse usuário ideal, digamos assim, né, nesse sujeito aí, o usuário que seria ideal, ainda assim ele só responde por uma parcela disso. E aí eu acho que é interessante porque a gente entender que, sim, é claro que essa noção de ferramenta, ela não explica por todo o que são as tecnologias digitais, né? Mas é claro que ela também entende que é na interação do homem com a tecnologia que os desafios e os dilemas surgem. Não é da tecnologia em si, né? Para a gente também não colocar só de um lado da balança o problema, né? E aí é nessa interação que a gente vai precisar pensar nas soluções, né? E aí é claro que, por exemplo, o que as empresas têm feito em relação a isso? Porque essas equipes de engenheiros, desenvolvedores, eles não são especialistas, né,
em, por exemplo, questões envolvendo suicídio, depressão, automutilação, enfim, eles não são especialistas nesses temas, eles precisam colaborar com especialistas, isso é importante, exatamente para repensar como seus produtos podem estar influenciando para o desenvolvimento de determinados sofrimentos, adoecimentos ou que sejam problemas, colaborar com especialistas que são em exploração sexual infantil, por exemplo, isso precisa ser feito. Então, acho que a aliança aí, né, dos especialistas, sociedade civil e empresas é importante, e é claro que a gente tem que pensar em bons modelos de regulação, esse é o principal desafio, porque a gente já disse, a gente tem um corpo de legisladores que não estão preparados para entender o que é a internet, entender o que são esses serviços e que propõem soluções que também são, enfim, estapafúrdias, como, por exemplo, cada pessoa que acessar a internet vai ter que cadastrar o seu CPF, enfim, coisas que a gente sabe, mas isso, né, só viola mais ainda, né, os dados pessoais. Então, essa parte de regulação é importante, mas eu diria que esse hoje, para mim, é o principal desafio se a gente quer pensar em como é que a gente trata das questões e dos problemas trazidas pela internet, pelas redes sociais, especialmente por essas empresas que são gigantes, né? Então, essa parte de responsabilização é super importante também. Então, eu diria que enfim, né, são vários vetores aí, a questão dos usuários, a questão das empresas e a questão da regulação, eu diria que são esses os principais aspectos, né? E, por fim, toda a discussão que a Rita traz me faz pensar um pouco nessas questões clínicas, da clínica psicanalítica também, enfim, a gente ficaria um tempo aqui discutindo, ainda não sei se eu tenho tempo para isso, mas o que eu diria é de que é claro que a internet trouxe dilemas de maneira inédita. É claro que, enfim, se você olha hoje o modo como as pessoas escolhem seus parceiros amorosos, quem imaginaria isso, né? Antes, para as pessoas escolherem seus parceiros amorosos, elas tinham que se reunir entre os amigos, ir a uma festa, sair na rua, ou que seja. Hoje você faz isso através de um aplicativo, e isso certamente é um tipo de recurso para as incertezas e que nos angustia, né? E eu vejo que muitas vezes, inclusive, as pessoas criam expectativas de depositar que através desses dispositivos, desses aplicativos, que elas vão ter respostas, né? Eu participo recentemente, porque me tornei mãe, de grupos de mães, e é muito curioso a gente perceber que hoje os aplicativos para quem é mãe, para quem tem um recém-nascido em casa, é aplicativo para tudo, né? Intervalo para as mamadas, enfim, as pessoas conseguem organizar tudo aquilo que é da rotina delas, mas muito daquilo que é da angústia delas. Meu bebê mamou bem, mamou direito, não mamou, como é que eu faço? O que eu sei sobre isso? E aí eu vejo que muitas pessoas, não sei se é um pouco essa sua provocação, se eu estou indo por outro caminho, Rita, mas eu fiquei pensando nisso, sobre essa questão mesmo de como nós sujeitos, né, sujeitos do inconsciente, a gente tem endereçado as nossas angústias, as nossas incertezas para esses gadgets. E eu acho que hoje o maior desafio nesse aspecto subjetivo é exatamente buscar o equilíbrio disso, porque eu acho que a gente tem errado um pouco nessa mão, assim, né? Então, a gente tem endereçado e depositado nesses gadgets questões que certamente seriam da ordem do nosso campo, né, subjetivo. Mas, por outro lado, acho também muito interessante porque não sei se isso é tão inédito assim, né? Acho que talvez numa outra roupagem, mas a gente já, de alguma forma, certamente se aconselhava com nossa rede de apoio, ia para os nossos grupos, para as nossas comunidades, a gente buscava outras respostas, a gente pedia a opinião do pediatra, o que seja. A gente sempre fez isso, né? Mas aí é claro que com os aplicativos isso acaba tendo um outro tipo de sedução, né? Para as pessoas silenciarem aí suas angústias e suas questões. Mas eu acho que essas angústias e questões, como
como, enfim, o retorno do recalcado, isso volta de alguma forma em algum lugar, né? Então, é uma certa ilusão a gente acreditar que esses gadgets vão, de alguma forma, apagar ou silenciar ou, de alguma forma, né, tamponar as nossas questões como sujeito. Obrigada, Juliana. Eu acho que foi muito bom, né? A gente teve aí um panorama muito interessante de vários e vários aspectos relacionados ao tema e mostrando o quanto é complexa mesmo essa discussão, né? Eu acho que realmente poderíamos, cada um desses pontos aí, desenvolver uma série de desdobramentos de questões, mas acho que o que você conseguiu trazer já contemplou bastante o que nós, por enquanto, podemos tentar, pelo menos, aí refletir sobre o uso que cada um de nós faz realmente, né, da internet, das redes sociais e as consequências disso, tanto individuais como para a sociedade como um todo, não é verdade? Então, agradeço muito, viu, a sua presença hoje aqui, acho que foi muito boa. José William, quer fazer algum fechamento? Não, obrigada. Agradecer a Juliana por tudo que ela contribuiu, também pelo espaço, né? Foi um espaço muito, muito legal, assim. Eu acho que a gente teria, na verdade, pelo menos uns 10 encontros para sentir que a gente discutiu um pouco mais, porque é um assunto bastante complexo e que acaba gerando muito, muito debate, né? Mas eu acho que foi um espaço muito importante, então parabéns ao NAP, parabéns à iniciativa toda e obrigado, viu, Juliana? Eu agradeço, peço desculpas porque não consegui exibir o slide, foi um pouco tumultuado aí no início, mas agradeço pelo espaço e fico à disposição aí para quem quiser trocar ideias e me mandar um e-mail, fico disponível. Obrigada. Muito obrigada a você e a todos que puderam ficar aqui, puderam participar, estar presente, viu? E não esqueçam do nosso próximo encontro, viu? No dia 3 de dezembro, às 19 horas, quinta-feira da semana que vem, é nossa roda de conversa de encerramento das atividades desse semestre, viu? Então, tenho certeza que vai ser um encontro tão privilegiado como tivemos hoje aqui com Juliana. Muito obrigada, viu, gente? Uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.